Olá, amigo do Jornal Forquilinhas, estamos no gabinete do vereador André Gesser, mais um café democrático para você. Boa tarde, vereador. Boa tarde, prazer te receber aqui. Obrigado. Trouxemos aqui para o senhor algumas demandas, dentre as quais uma que repercutiu bastante, aí o pessoal tem comentado muito, a questão da polêmica revitalização do centro histórico, né? É uma verba que de economias durante o ano na Câmara de Vereadores, que foi devolvida ao Executivo, e eles então decidiram por bem revitalizar o centro histórico e mais E utilizar essa verba, né? Isso, utilizar essa verba, onde muitos vereadores aqui acharam que teria outras prioridades, né, mais importantes para colocar. Gostaria de saber do senhor, o seu posicionamento sobre essa questão. Então, na verdade, esse crédito adicional que foi aberto é um dinheiro que retornou da Câmara, que era para a construção do prédio da Câmara. Então, esses 5 milhões e 600 que retornaram, ele estava guardado na rúbrica para a construção do prédio da Câmara e por bem, a Câmara está devolvendo esse recurso, que também é de economias que a gente faz aqui nos nossos gabinetes. E depois que devolvido, a Prefeitura, o Poder Executivo, resolveu fazer duas coisas com esses 5,6 milhões. 1,6 milhões para construir um complexo esportivo lá na Forquilinha e 4 milhões para a revitalização do centro histórico, que é o mais polêmico disso tudo, né? Inclusive aqui eu tenho um projeto de lei que abriu o crédito adicional. Esse projeto foi aprovado, né, em 2 votações. Nós votamos contrário, porque a gente acredita que mesmo sendo uma prioridade fazer a revitalização do centro histórico por questões econômicas, né, por questões culturais, mas não é a prioridade número 1 hoje no município, né? E eu tenho falado muito do PAEF. O PAEF é um programa de atendimento às famílias e aos indivíduos que fica dentro da Secretaria de Assistência Social para atender aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles idosos que já foram diagnosticados pelo Conselho Tutelar, que sofreram violência física, abuso sexual. Então, o PAEF está com uma demanda de 1.470 famílias. Estou te falando isso só para te dar o exemplo do que é prioridade número 1 ao nosso ponto de vista. Então, já tem diagnosticado 1.470 famílias que precisam desse aporte. Nós fizemos um cálculo junto com as conselheiras, com a própria Secretaria de Assistência Social. Eles precisariam mais ou menos de 3 milhões para conseguir contratar 20 psicólogos e 20 assistentes sociais para pelo menos diminuir essa fila. Porque tu diminuindo essa fila da Prefeitura, porque hoje o PAEF funciona, só que ele funciona numa velocidade que ele cresce mais do que diminui. Por quê? Porque a fila já é muito grande. Então nós votamos contrário, especialmente por causa disso, porque a gente acredita que a prioridade número 1 é o PAEF hoje em São José. Porque não dá para te imaginar que tem crianças sofrendo violência física, abuso sexual, que a gente sabe que já foi diagnosticado e a gente não dá esse atendimento. Então eu votei contrário especialmente por conta disso. Mas além do PAEF, tem outras prioridades no município antes da revitalização do centro histórico. Porque o centro histórico, querendo ou não, ele já está mais ou menos organizado. Mas se tu for lá para o lado de lá da BR, em Hipotecas, em Forquilhas, lá na Serraria, tem um campinho ali no final da Avenida das Torres, que tem um pessoal que faz uns projetinhos no final de semana, que está sem alambrado, que as goleiras estão sem as redes. Então tem algumas partes, inclusive de infraestrutura, que poderiam estar recebendo 500 mil, 400 mil, para fazer um atendimento que seria muito interessante, entendeu? Então a revitalização a gente acredita que é importante, mas não agora. Por isso nós votamos contrário. E só para deixar claro, assim, da votação que teve aqui, teve só 2 votos contrários à revitalização. E então o projeto foi aprovado. Eu acredito que ainda o Poder Executivo possa vir a ter um bom senso e não utilizar esse recurso para a revitalização do centro histórico, que agora é prerrogativa da prefeita e da prefeitura, e que utilize esses 4 milhões em outras ações. Até acho que o complexo esportivo da Forquilinha é mais importante do que a revitalização, porque envolve essa questão do esporte, da inclusão social, da cultura, tirar da vulnerabilidade. Então a gente tem um diagnóstico, sabe que essas pessoas precisam dessa assistência, a gente tem que dar essa assistência. E tem outras coisas, tem um outro serviço que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em São José, que não funciona desde 2015, que também é a mesma coisa, para dar aula de capoeira, aula de dança, aula de informática, para essas crianças que já são diagnosticadas, que estão indo, por exemplo, à vida do crime, né, que são de menor e que precisam dessa assistência. Então esses recursos seriam muito bem inseridos no serviço de convivência também. Até para que a gente não tenha depois um centro histórico revitalizado,
né? Tu vai vir aqui brincar com teus filhos e tu pode ser assaltado por uma criança que não teve aquela assistência lá atrás. Então uma coisa está ligada à outra. Então nós votamos contrário porque a gente acredita que a prioridade número 1 não é agora a revitalização, são outras questões, especialmente o PAEF. A questão também, os abrigos de ônibus, está uma polêmica, as pessoas, no jornal nós estamos recebendo muita reclamação, falta de telhado, risco para a população que está ali próximo, que é risco de cair realmente o ponte de ônibus. Tu vê que tu estás dando um exemplo muito prático, entendeu? Coincidentemente, ontem eu estava, terça-feira, ontem eu estava caminhando ali em Areias e eu conversei com uma ex-cobradora de ônibus que está aposentada e uma das coisas que ela reivindicou foi ponto de ônibus. Porque tem um ponto de ônibus ali na Fagundes Varela, em Areias, que está com uma pedra embaixo do ponto, para o ponto não ficar capenga e sem telhado. E é um ponto que deve ser um ponto lá de 2012, 2011, não é um ponto muito antigo. E só que ele precisa ser consertado. Então, assim, o que é prioridade? A revitalizar agora no centro histórico um lugar que, querendo ou não, ele está arrumadinho. Tudo bem que vão fazer as quadras, vão derrubar o ginásio, vão fazer trapiche, mas por enquanto não precisa. Ou trocar esse ponto de ônibus. E olha que deve ser para mais de 20, mais de 30 pontos de ônibus, né? Inclusive a gente fez alguns que já foram retirados. Isso, a gente fez um requerimento que a prefeitura andou trocando alguns pontos de ônibus. Inclusive ela tirou alguns pontos de ônibus que à primeira vista poderiam ser reutilizados em outros lugares. Parece que agora está no depósito. Isso já seria uma maneira de tu conseguir, pelo menos, dar amparo a esses lugares que estão mais críticos. Agora, tem muito ponto de ônibus que realmente precisa de revitalização, antes da revitalização do centro histórico, né? A questão também que aconteceu essa semana, partindo para a área da educação, o colégio no Cyniglo Martins ele foi interditado, metade dele interditado, ou seja, o colégio tem 600, 700 crianças, 300 delas estão sem aula, estão fazendo o revezamento. Hoje eu estive lá, na hora que eu estava chegando, um pai voltando com o filho estuda no 2º ano, ele tem 7 anos, estava voltando para casa. E ele relatou que a preocupação dele agora é um ano letivo, né? E como vai ficar essas crianças. Eles não, uma proposta que surgiu, mas não aceitaram, ontem também teve uma reunião na escola, de alocar essas crianças para o Forquilhão. Ficaria muito longe para eles. Isso muitos aí vão a pé, né, para a escola, então a maioria vai a pé. Exato. Que são dali do bairro, próprio bairro mesmo, então a maioria ele vai a pé, né? Nessa questão. Tu sabe que isso aí é uma coisa até difícil de tu imaginar que ainda aconteça, né? Eu acho que o mais grave disso é porque é mau cuidado da administração pública. Porque uma escola, eu não sei exatamente qual é o ano, mas deve ser 2011, 2012 lá. É uma escola nova. Do Cyniglo Martins, se eu não me engano é isso aí, 2010, 2011 que foi inaugurada. E posso estar enganado, mas é uma escola nova. Pô, nós estamos em 2018 e quase metade dos alunos não estão tendo aula. 1º, 2º, 3º ano. Bem onde eles estão começando. Então, assim, é falta de fiscalização, de acompanhamento de projeto, de manutenção. E isso é inaceitável. Já aconteceu aqui em São José, a creche lá no Zanelato, que deixou 200 crianças, né, sem aula. No Lisboa, né, se tu for dar uma volta lá na escola do Cyniglo Martins, tu vai ver que tem vários pontos precários, tem sala de aula que está entrando água, né? Então são coisas que são inadmissíveis. Por quê? Porque são projetos novos, que pelo que parece, né, o estudo técnico vai poder dizer isso, mas que não tiveram acompanhamento técnico, né, e muito menos manutenção. Porque essa do Cyniglo Martins é uma escola nova que não poderia estar nesse estado, imagina. Aí o problema ocasionou, segundo conversei, é infiltração. Mas se é infiltração é porque não teve manutenção do telhado. O que está acontecendo lá no Morar Bem, e um dia que tiver a oportunidade, vai lá, que é uma comunidade, talvez eu diria que é a que mais precisa de assistência social em São José. Está entrando numa sala de aula lá já faz mais de um ano. Que já foram lá, não deu, botaram manto, não deu, então assim, porque tecnicamente estão falhando. Né? Daqui a pouco a estrutura tá ruim, que nem a do Cyniglo Martins, tem que interditar a escola, daí vão mandar para onde? Entendeu? Então assim, são coisas
coisas pequenas que vão passando o tempo e daqui a pouco chega a dar uma interdição. Essa outra escola do Lisboa, se tu olhando para quem está na frente da escola, vê, pô, escola bonita, está interditada. Entendeu? Então, assim, eu acho que a grande questão é... Fiscalização. Mas essa tem a ver com a má administração. E uma coisa é interessante, assim, a gente tem que punir, tem que começar a punir as pessoas que são responsáveis pela construção, pelo lançamento, pela inauguração da obra, que depois que passa 2 anos, vai lá e acontece o que está acontecendo. Porque isso aí, tu sabes que é dinheiro público jogado na lata do lixo. Essa parte, os vereadores têm também que fazer esse papel, cobrar, né? Fiscalizar, cobrar. Exatamente. Exatamente. Até é bom tocar nesse assunto, porque um dia desse eu entrei num debate em relação à corrupção, que fala que o Ministério Público tem que fiscalizar a corrupção e tal, mas a nossa principal função aqui é fiscalizar. Fiscalizar a obra pública, o asfalto, o recurso que está faltando para o PAEF, para a Secretaria de Saúde, né, dando alguns exemplos, como também fiscalizar essa questão da corrupção. Porque a gente fica muito nessa retórica de não, que a corrupção, quem fiscaliza é o Poder Judiciário, é o Ministério Público, mas nós aqui, nosso principal papel é isso, estar olhando todos os extratos do Diário Oficial, agora lançaram uma licitação do quê? Dar uma olhada no termo de referência. E o nosso papel também é fiscalizar, no caso, estamos inaugurando uma obra hoje, a gente tem que, a partir dessa inauguração, talvez da elaboração do projeto, como vereador fiscalizar, isso não tem dúvida nenhuma. E daí sim, a comunidade tem que cobrar da gente, né? Desde o edital, exatamente. Desde o extrato do Diário Oficial, exatamente. E isso a comunidade tem que cobrar muito da gente, porque nós não somos executores de obra. Sim. O vereador não é o vereador que constrói creche, constrói lombada, ele pode reivindicar por isso. E a comunidade tem que saber disso. Quem faz isso é o Poder Executivo. Agora a gente tem que fiscalizar exatamente tudo que eles fazem. Daí nisso a comunidade tem que cobrar da gente para saber se a gente está fiscalizando, entendeu? E tem muitas coisas no município, e volto de novo para o PAEF, que são invisíveis, né? Porque tu não sabe qual é a família que está sofrendo violência física, né? Mas as conselheiras, os conselheiros tutelares sabem. Então por isso que a gente tem que estar muito de olho aberto para poder fiscalizar exatamente tudo, né? Exato. Então, obrigado, vereador. Obrigado também, eu que agradeço. Esse aí foi mais um Café Democrático do Jornal Forquilinhas.